Saldo a amada igreja com a paz do Senhor. Você que está em casa aí nos vendo pelo Facebook, eu também saldo que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, a graça do Senhor. Pega a sua Bíblia, você aí na sua casa, você que está aqui com a gente, e abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Aí na sua casa mesmo, para a gente não perder o costume, se você puder ficar de pé nesse momento, só para você aí na sua casa entender que a gente está na hora do culto. Fica de pé, pega a sua Bíblia, todo mundo aí levanta do sofá, você está o dia todo sentado mesmo? Então levanta um pouquinho, vamos colocar nosso sangue para circular, e abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. Hoje é um culto, uma reunião muito especial. Nós estamos reunidos, talvez não no mesmo espaço, talvez não no mesmo lugar físico, mas estamos reunidos num só espírito, num só pensamento, num só coração, para celebrarmos a ceia, a Santa Ceia do nosso Senhor. E eu acho que na Santa Ceia é impossível falar de outro assunto a não ser de Jesus. Eu creio que na igreja todos os assuntos, tudo deve Jesus, e na ceia mais ainda. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 4. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, versículo 2, embora Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era necessário, Jesus achou necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria que é chamada Sicar, e perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto ao poço, e era a hora sexta. E então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe a Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana a Jesus: como tu, sendo um homem judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é este que te diz, dai-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens nem com que tirar água, o poço é fundo, onde, pois, tens as águas vivas? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, os seus filhos, o seu gado? E Jesus disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, e jorrará para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me essa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido, porque eu já tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Isso me disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. E nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde um homem deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, creme, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais para adorá-lo. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias, que é
chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse-lhe: eu sou o que fala contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum homem lhe disse: o que procuras, ou por que tu falas com elas? Ninguém questionou a Jesus. A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade. E disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram a ele. Enquanto isso, os seus discípulos lhe suplicavam: mestre, come. Mas ele lhes disse: eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: acaso algum homem lhe trouxe alguma comida? E Jesus disse-lhe: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, completar a sua obra. Não dizeis nós ainda 4 meses, então virá a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vejam os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. E o que ceifa recebe salário, e o que ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente se regozijarem. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei para ceifar onde vós não trabalhaste. Outros homens trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos daqueles samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificou. E ele me disse tudo que eu tenho feito. E assim então os samaritanos foram até ele, pediram-lhe que ficasse com ele. E ele ficou ali 2 dias. E muito mais creram por causa da sua própria palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu testemunho que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, sabemos que verdadeiramente este é o Cristo, o Salvador do mundo. Ora, após os 2 dias, ele partiu para Galileia. Feche os seus olhos, deixe sua Bíblia aberta e vamos orar. Pai, te damos porque boa é a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, que o teu Espírito ilumine as nossas mentes e que nada nem ninguém venha roubar a nossa atenção, Senhor, e que venhamos, Pai, sair daqui cheios de ti e que a tua palavra venha criar raízes em nosso coração e no tempo oportuno dar fruto, Deus, que venha servir de alimento para todo faminto e necessitado que vier até nós. É tudo que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar aí na sua casa. Um texto muito conhecido, que eu me lembro, eu já preguei umas 2 vezes nesse texto, João capítulo 4. E o que eu mais me alegro com a palavra de Deus é que um texto só, você pode passar a eternidade inteira pregando. Não é um texto rico em detalhes somente, mas é porque é a palavra do Senhor da vida. É uma palavra que teve origem num Deus eterno, com as quais tudo vai passar, mas as palavras dele permanecerão. Bem, Jesus estava com os seus discípulos, como era de costume ele andar. Os fariseus já estavam o perseguindo, já estavam inquirindo, a dele começava a crescer. Jesus aqui já havia transformado a água em vinho. Nós vimos no capítulo 3 o próprio Nicodemos, um dos grandes homens do Sinédrio, que era a elite religiosa e política do judaísmo, estava procurando Jesus e disse que reconhecia que Jesus era mestre vindo de Deus e queria ouvir Jesus. Nós vemos que Jesus já estava famoso. Enquanto isso, nós vemos que João Batista ainda batizava. E os fariseus, para criar uma contenda, gerar um problema e perseguir Jesus, eles fizeram o seguinte: começaram a questionar: por que se João ainda batiza, Jesus também batiza? Na verdade, quem batizava eram os discípulos de Jesus. Jesus, sabendo que não era ainda a sua hora para se entregar, e isso vale muito a gente.
levantar aqui, que Jesus não foi pego de surpresa e nem o surpreenderam para levá-lo à morte, porque em inúmeras situações o cerco estava armado e Jesus saiu porque sabia que não era a sua hora. Ele conhecia desde o início o momento certo em que ele deveria de se entregar. E Jesus, vendo que não era a sua hora, decide fazer uma curta viagem. E com os seus discípulos, e para onde eles almejavam ir, havia duas opções. Jesus desejava voltar para Galiléia. E havia duas opções. Ou ele ia pelo litoral, como era o caminho de costume dos judeus, ou ele passaria pelo meio do território dos samaritanos, por uma cidade samaritana conhecida por Sicar. E Jesus tinha essa escolha. E o autor do Evangelho, João, nos diz que Cristo viu a necessidade de passar por Samaria. Jesus não foi forçado. Ele escolheu, ele teve necessidade, ele viu que era necessário, era preciso que ele passasse por ali. E a Bíblia nos conta que ele vai, segue o caminho e chega cansado da viagem, com sede. Obrigado, varão, que Deus te abençoe. Com sede, ele chega e vê um poço conhecido em todo Israel. Era o poço que Jacó havia cavado. Para você ter ideia da importância desse poço, Jacó deixou o poço como herança ao filho José, e ali estava o poço. Preste atenção nesses detalhes. Os discípulos deixam Jesus no poço e vão até a cidade dos samaritanos comprar alimentos. E de repente, nesse meio tempo, Jesus já estava, e já era na parte da tarde, sentado no poço, com o seu cântaro e com o seu material de tirar água do poço. Provavelmente ela estava com um balde ou com um odre, algo do tipo, para jogar no poço, puxar o cântaro. Sentado na beira do poço e vê aquela mulher. E quando a mulher começa a tirar água, Jesus com sede, cansado da viagem, vira para ela: mulher, quer de beber? Pode me dar um pouco de água? A mulher vira para ele: como pode judeu pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? E aqui o autor vai deixar um comentário dizendo que os judeus não se relacionavam com os samaritanos, mas aí a gente encontra um pequeno problema nesse texto. Como que os judeus não se relacionavam com os samaritanos se os discípulos foram à cidade comprar alimento? Você já parou para pensar nisso? Discípulos em uma cidade. Como é que você compra alguma coisa de alguém sem se relacionar com ele? Porque quando a gente vai no original, a palavra que melhor se aplica não é se relacionar. Mas a palavra é que os judeus não usavam os mesmos objetos, as mesmas coisas que os samaritanos usavam. Se um samaritano tivesse tocado nesse copo, um judeu não tocaria, porque ele entendia que ele ficaria religiosamente, ritualmente impuro. Ele ficaria impedido de fazer, porque eles consideravam os samaritanos como um povo estrangeiro. Por quê? Os samaritanos vieram de uma linhagem mista de israelitas e povos de outra nação. Quando a Síria domina o reino do norte, o reino de Israel, lá no livro de Reis, no livro de Crônicas, você vê isso. O que acontece? Quando a Síria domina, ela leva parte da população que havia lá e coloca povos estrangeiros, e ali eles se misturam. E os judeus então entenderam que os samaritanos perderam a pureza. Israelitas de sangue puro, como os judeus se consideravam. Então, se um samaritano sentasse aqui e um judeu soubesse, ele não sentava. Mas nós vemos ao longo do texto, ao longo da história, que eles tinham relações de comércio. Eram coisas muito restritas, tanto que os próprios discípulos foram à cidade comprar alimento. Que a mulher estava dizendo: como é que você pode beber água, uma água onde eu estou tocando na água, usar o meu cântaro, usar o que seja, para você beber água nas coisas que eu toquei? Você não é judeu? Vocês não têm essa separação, esse preconceito, essa discriminação com a gente? Jesus vira para ela e fala: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, se você soubesse quem é o que fala contigo, era você que iria me pedir água, e eu te daria uma água viva. E a mulher olha aquilo e fica interessada.
Antes da gente continuar, eu já ouvi inúmeras pessoas, inúmeros outros pregadores, e respeito à opinião deles, de falarem o porquê que a mulher estava indo no poço naquela hora. Uns dizem que a mulher estava indo no poço já no período que o sol estava no meio do céu, aquele horário, porque ela estava com vergonha. Quem já... Eu já ouvi. Uns dizem que a mulher foi em inúmeros motivos. Eu consigo olhar para o texto e ver uma razão pela qual aquela mulher foi ao poço. Porque ela teve sede. Nada motiva mais o ser humano a beber água do que a sede. E o que é a sede? A sede é uma sensação desagradável de que o seu corpo está precisando de água. A sede pode ser comparada a uma dor, é um alerta, é uma necessidade. É o corpo dizendo, você precisa beber água porque você já está no limite. Daqui para frente vai ficar difícil. E aquela mulher tem sede, vai ao poço, às mais altas horas do dia, a hora que o sol mais estava queimando, para buscar água, e de repente ela encontra com um homem, e nós voltamos aqui para onde nós paramos, e Jesus fala, eu tenho a água, que se você beber dela, você não vai ter sede nunca mais. E a mulher, pô, que maravilha. Mas ela fala, como que você vai me dar dessa água? Se você não tem corda, se você não tem balde, você chegou aqui, você não tem nada aí na sua mão, como você vai pegar água no poço de Jacó? Esse poço é profundo. E por acaso a sua água é melhor do que a água que Jacó deixou para nós? Você é maior do que Jacó, nosso pai? E ela vendo aquilo um bom negócio. Só, pô, se você me der dessa água, eu vou beber, não vou ter mais sede. E eu não vou ter que vir mais aqui no poço. Eu não vou ter que mais ter trabalho. Eu não vou ter que estar andando debaixo de sol, carregando cântaro cheio d'água. A minha vida vai mudar, eu vou beber uma água que nunca vai dar sede. E ela quer, mas ela vê. Como? Da onde vai vir essa água? Jesus fala. Se você beber da água que eu tenho para te dar, vai jorrar uma fonte de você. É uma água de vida eterna. E a mulher, eu quero. A oferta é boa. Eu estou com sede, vou beber um negócio que vai resolver meu problema para sempre, eu quero. É a facilidade que eu procuro. Só que Jesus vira para ela e fala, tá bom, vou te dar água. Vai lá e chama o seu marido. Sabe o que ela fala? Eu não tenho marido. Jesus fala, disseste bem, porque você já teve 5 maridos. E esse homem com quem você se relaciona agora, não é seu marido, ele não é seu. E a mulher olha para Jesus e vê, deu ruim, eu vi que você é um profeta. Você sabe da minha vida sem me conhecer. Aí sabe o que é que ela faz? O que a gente geralmente, naturalmente faz. Quando Deus encosta, chega na área da nossa vida, em que Ele tem para transformar. Todos nós temos a área delicada dentro de nós. Tem a areazinha da taça de cristal. O que é isso? Sempre tem alguma coisa que se alguém esbarrar vai te causar dor. Tem sempre aquele assunto que ninguém pode mexer, ninguém pode tocar. Às vezes, se alguém falar inúmeras coisas para você, não quer dizer nada, mas se te chamar de feio, acaba contigo, porque você é sensível naquela área. Se alguém te chamar de feia, se alguém falar do seu olho, se alguém falar do seu nariz, ou se alguém falar de alguma coisa que você faz na sua vida, aquilo te afeta. E quando a gente vai no sentido mais profundo disso, existem coisas que nós fazemos nas nossas vidas, que nós sabemos que é errado, mas que a gente não consegue mudar. E a todo custo nós tentamos esconder no interior do nosso ser. Talvez até as pessoas saibam, mas se ninguém tocou no assunto, tá bom. E essa era a vida daquela mulher. Ela tinha um relacionamento ilegítimo com um homem que não era marido dela. Se ele era marido de outra, não sei, eu sei que ela vivia com aquele homem e não tinha compromisso nenhum com aquele homem. Não cumpria o que a lei de Deus dizia. O que Jesus estava fazendo? Muita gente vai dizer, Jesus estava esculachando a mulher. Jesus estava expondo, Jesus estava mostrando para aquela mulher que a verdadeira sede que ela tinha não era de água. Aquela mulher era uma mulher carente, era uma mulher que tinha uma sede no interior dela, que ela não entendia, que com relacionamentos ela tentava cobrir as necessidades dela. Eu quero te dizer uma coisa, se você é ser humano, se você é homem, se você é mulher, você é um ser que tem sede. Você é um ser que tem uma necessidade.
interior em você que precisa ser saciada. Você pode se perguntar por inúmeras vezes, ler livros de psicologia, psiquiatria, e você vai ver que todo viciado, que todo aquele que mergulha em alguma coisa, o que na verdade ele está buscando, até o suicida, ele está buscando resolver um problema, uma necessidade, uma dor interna que ele não consegue saciar. Você vai ver, ninguém nasce alcoólatra. A pessoa se torna alcoólatra com o tempo. Ele vai um dia no bar, porque está estressado, e bebe, toma uma, toma duas para relaxar. No outro dia ele vê que aquilo resolveu por um momento, ele precisa de 4, ele precisa de 5. Quando vai ver, ele não consegue mais viver sem estar embriagado. Ninguém é viciado em maconha, ninguém nasce viciado em maconha, em cocaína, nos outros tipos de droga que cada dia surgem. A pessoa está desesperada, ele não entende, mas dentro dele tem uma alma gritando: eu preciso de algo que me preencha, eu preciso de algo que sacia a minha sede, e eu não encontro. Aí o homem vai para as drogas, aí o homem vai para o sexo, o homem vai para os prazeres, vai tentar viver a vida. O que nós vivemos no mundo é homens e mulheres que correm atrás do vento. Sabe o que o autor bíblico quis dizer com isso? São pessoas que querem alcançar algo que para elas nunca é o bastante. Quem se torna milionário quer ser bilionário. Quem ganha um salário quer ganhar 2, 3. Não estou dizendo que isso tenha problema de você querer melhorar a sua vida, mas o problema é quando isso vira a razão da sua existência. Uma coisa que os vícios fazem, seja eles quais forem, eles fazem o seu corpo, principalmente o seu cérebro, gerar substância que lhe dão prazer e te fazem relaxar. E tudo que o ser humano quer é prazer e descanso. Quando nós vamos olhar, e nós ainda estamos aqui em João 4, quando Jesus toca nesse assunto da mulher, ele vai no assunto mais sensível da vida dela. Talvez ela fosse uma mulher excelente, eu creio que ela era, porque ela falou com todo mundo. Porque nós temos o costume de quando a pessoa não tem crédito nenhum, a gente não dá atenção ao que ela fala. Se ela anunciou algo na cidade mais à frente e as pessoas creram, é sinal de que ela era uma pessoa considerada. Mas ela tinha um problema, ela tinha uma necessidade, ela tinha uma sede, que a água do poço de Jacó não podia resolver. E Jesus entra nesse detalhe. Quando a gente olha para o judaísmo, quando a gente olha para o hebraico, para a palavra no hebraico usada para definir o interior do ser humano, é a palavra nefesh. Você sabe o que é isso? Nefesh é uma, vamos dizer assim, paralela à palavra grega psique, que quer dizer alma, o interior, as vontades, as emoções do homem, o seu eu interior. E o mais interessante é que a palavra nefesh também tem outro significado. Sabe qual é? Necessidade, fome e sede. Um dos significados da palavra nefesh é garganta. Lá no livro de Números, se não me engano, tem uma passagem que diz que as suas almas, algumas traduções botaram, as suas almas estavam secas, dos israelitas que estavam com sede. Na verdade, estava dizendo que eles estavam uma sede, a garganta deles estava seca. Quando um judeu, pelo menos nos tempos antigos, quando a gente está com fome aqui no Brasil, o que a gente faz? Mão na? Pô, estou morrendo de fome, meu estômago está roncando. Um judeu faz assim, ó, cara, eu estou morrendo de fome, eu estou agoniado. Então, quando a Bíblia diz que o homem é uma nefesh, o que Deus está querendo dizer é que eu e você somos uma necessidade, somos uma sede, somos alguém que precisa de algo para ser saciado. E aquele dia foi o melhor dia da vida daquela mulher. Porque mesmo que ela não buscava a solução para o problema interior dela, aquilo que resolvesse, ela acabou se encontrando, porque Jesus viu que era necessário ele passar por Samaria. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, um momento novo. Se alguém virar e dizer
falar que sabe o que fazer, eu vou bater palma para ele, porque naturalmente eu não sei qual é o próximo passo. Como homem, eu não sei o que me espera amanhã. Estava tudo perfeito, parecia caminhando. De uma hora para outra, parece que num estalar de dedos. Já viu dominó, quando você empilha no outro e esbarra em um? Vai desmoronando tudo. Eu creio que todos em algum momento passaram por essa situação. Caraca, o mundo caiu. Caramba, deu tudo errado. E agora, o que a gente vai fazer? São as nossas necessidades. Porque às vezes a gente se apega ao que a gente ganha. Se apega à nossa situação. Nós somos tão circunstanciais que a circunstância, querendo ou não, influencia a gente. A gente sempre está buscando segurança. Pode ver para tudo que o ser humano quer. Segurança, prazer e conforto. Mais nada. E aquela mulher estava ali buscando desesperada. Em relacionamentos, arrumando maridos, ficando com homens de tudo quanto era tipo. Já tinha tido 5 relacionamentos. 5 relacionamentos deram errado. E ela estava agora com um homem vivendo como se fosse a segunda opção, a outra talvez. E Jesus fala para ela, olha, eu tenho uma água. E se você beber, vai saciar essa sede que você tem dentro do teu interior. E melhor de tudo, ainda vai fazer de você um canal para saciar a sede de outras pessoas, porque de você vai jorrar água para a terra. Só que aquela mulher é igual, parecida demais com a gente. Já viu quando às vezes Deus toca lá, como a gente chama na nossa ferida, o que a gente faz? Muda de assunto. O que aquela mulher faz? Ah, você é profeta, né? Pô, falou do meu podre, tocou na minha ferida. Eu queria te fazer uma pergunta, ela muda de assunto. Onde que é o lugar certo de adorar? Nossos pais ensinaram que é nesse monte. Vocês falam que é lá em Jerusalém. Qual o lugar certo que é para a gente adorar? Ela muda o contexto da história todinha. E não é assim que a gente faz? Talvez hoje em alguma coisa que o Senhor falou conosco aqui, tocou. Mas você desceu para beber uma água, foi no banheiro para desconversar, foi olhar alguma coisa. Eu quero te dizer, irmão, se Deus tocou em algo no seu interior, na sua vergonha, na sua dor, na sua necessidade, eu quero te falar uma coisa, você está ouvindo de alguém que um dia foi tocado por Deus, em algo que eu escondia, que era podre dentro de mim. Um dia Ele me pegou de jeito que eu não tinha para correr, eu falei, agora é o fim. E não foi apenas um novo começo, o verdadeiro começo na minha vida, porque Deus, quando olha para as suas necessidades, quando Deus olha correndo desesperados atrás do pecado, Ele vê filhos e filhas que necessitam ser com aquilo que de fato pode saciar a sede interior, o desejo interior, te dar prazer, te dar alegria. Mas ela mudou de assunto. Ela fala para ele, aonde eu vou adorar, qual lugar? Jesus fala, olha, vou responder sua pergunta. Você sabe que a salvação vem dos judeus. Mas está chegando um tempo, mulher, em que nem nesse monte, nem lá no templo, ou melhor, o templo é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Jesus traz a conversa de novo para o interior da mulher. Ele está dizendo, você está externalizando as coisas. Eu estou trazendo de novo para o seu interior o verdadeiro culto, o seu verdadeiro tem que vir de uma pessoa com integridade, em novidade de espírito e que ande na verdade de Deus. E aquela mulher fica maravilhada. E os discípulos chegam. O que está acontecendo aqui? Ah, começa a beber água da samaritana? O que é isso? Mas ninguém questionou. E aquela mulher vai para... Ela corre. O que aconteceu? Olha. Antes disso, perdão. Ela vira para Jesus, sabemos que o Messias vai vir, ele vai chegar. Jesus falou, eu sou aquele que fala contigo. Sabe o que eu acho interessante? É que de um homem, para aquela mulher, Jesus passou a ser um judeu. De um judeu, a conversa continuou, ele virou profeta. De um profeta, ela dá mais atenção e ele vira o Messias. Aquele que ia salvar o mundo e estava salvando a vida dela.
E agora aquela mulher corre para a cidade e os discípulos chegam e ficam maravilhados. E Jesus ainda diz uma coisa tremenda: Deus é espírito. Importa que quem o adore em espírito e em verdade. E o que mais interessante é que quando os discípulos chegam, aquela mulher estava tão sedenta, buscando por água. O que ela faz? João vai dizer no versículo 23. Ela deixou o seu cântaro. Como é que alguém que está sedento larga uma garrafa d'água? Larga aquilo que pode resolver. Sabe por quê, amado? Falando em água, deixa eu beber um pouquinho. Às vezes a gente olha para as pessoas, até para os nossos irmãos, e vemos eles fazendo péssimas escolhas na sua vida. Caramba, fulano de tal só se mete com quem não presta. Fulano de tal só vive o que não presta. Fulano de tal só escolhe coisa errada. O exterior, na verdade, está mostrando o que está dentro lá no interior. O interior é mostrado no exterior. A Bíblia não diz que um coração alegre formoseia o rosto? Usando o reverso, um coração triste, angustiado, vai deixar uma expressão facial angustiada e triste. Quando você vê alguém num vício, quando você vê alguém envolvido com coisas horríveis, sejam elas quais forem, eu quero te dizer, às vezes você seja um viciado, alguém que está buscando uma necessidade e nem se dê conta. Talvez você está vivendo igual essa mulher. Você vem aos cultos para buscar água. Quem sabe você saiu da sua casa, ou colocou nessa live, aí veio com o seu cântaro. Eu vou lá buscar água porque eu estou com sede. Eu estou com saudade de Deus. Eu já não sinto mais a presença do Espírito Santo. O pecado está me alcançando, eu estou com sede. O vazio está voltando no meu coração. O pecado de novo está falando em mim. Satanás está dizendo, vai para o mundo, vai viver, vai para a farra. Ou então ele está dizendo, se mata, acaba com essa dor. O diabo está mostrando para você inúmeros poços. E infelizmente a religião tem virado um poço que sacia a sede por momentos. Assim como aquela mulher ia para o poço de Jacó para tentar solucionar os seus problemas, assim como ela ia para os relacionamentos, tentar viver uma vida que deixasse ela no seu interior feliz. Tem muita gente entrando nas igrejas, buscando a solução dos seus problemas, querendo a cura, querendo que a pessoa amada volte, achando que a solução está no marido, achando que a quantidade de culto que ela vem vai resolver os problemas dela. A gente está vivendo um tempo que tem gente que pega 30, 40 cargos na igreja. Não, que eu tenho que agradar a Deus, que eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que agradar a Deus. Eu não estou dizendo que trabalhar na obra de Deus é errado, eu também sou super contra o preguiçoso. Mas eu quero te dizer uma coisa, não se esqueça, trabalho na casa de Deus não vai saciar o seu interior, mas um relacionamento com Deus da obra verdadeiro vai fazer sair de você água viva para a vida eterna. Entenda isso. Vou te dizer mais. Você pode ficar milionário. Você pode se encher de mulher bonitão. Você pode se encher de homem bonitona. Pode ser que cada dia você durma com um ou com uma. Isso não vai resolver a sua vida. Você pode encher a sua cara de maconha. Você pode jogar maconha até na sua comida e comer como tempero. Não vai mudar. Você pode fazer, você pode empunhar uma arma, você pode botar medo nas pessoas, mas no seu interior tem uma alma carente dizendo, eu preciso de algo, está faltando algo, está necessitando de algo, e cada vez a gente se afunda, mas a gente se prende. Mas eu quero te dizer, Jesus viu que era necessário estar aqui nessa noite, para saciar a sua sede, a minha sede, a nossa sede, amado. Aleluia. Os discípulos ficaram maravilhados com aquilo. E a mulher sai correndo pelo caminho. E olha que coisa instantânea. Ela bebeu da água da vida que Jesus tinha para dar. E em poucos instantes já estava jorrando dela água viva. Ela chega na cidade, olha, vocês precisam conhecer o homem que eu conheci. Ele é um profeta, ele é um Messias. Ele falou toda a minha vida, ele expôs tudo aquilo que eu necessitava, ele me curou, eu agora me sinto outra pessoa, vocês precisam vir. E eu quero te dizer que o testemunho dela foi tão convincente,
que os homens daquela cidade foram ver do que ela estava falando. Quando a água de Deus, quando você beber da água que Jesus tem para dar, irmão, até quem está no seu redor vai querer saber o que aconteceu contigo. Talvez as pessoas veem você na rua aí, ó, triste, abatido, caindo, cabisbaixo, olhando para o chão, olhando para o céu, dando uma de Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, caramba, da onde vai vir meu socorro? Eu quero te dizer uma coisa, a solução é em Cristo, mas quando você bebe da água, você jorra ela para todos os lados, e aquela mulher sai, e os homens ficam interessados, caramba, o que está acontecendo? O que houve com ela? Vamos lá ver. E a Bíblia diz que o negócio foi tão tremendo, tão poderoso, que eles creram antes de conhecer Jesus, porque eles creram na palavra e no testemunho que ela estava dando. E sai todo mundo da cidade para ver quem é esse homem. Quando chegam, eles escutam Jesus e eles dizem, olha, nós estávamos crendo pelo que você falou, agora a gente está acreditando, crendo mais ainda, porque nós estamos ouvindo da palavra dele. Em outras palavras, nós criamos por causa da água que você nos deu, agora nós cremos porque estamos bebendo da água dele, nós chegamos à fonte. E para homens, para dois povos que não tinham relações tão próximas, para o judeu e para o samaritano a quarentena era eterna, não podia tocar, não podia abraçar, não podia usar a mesma coisa, cada um na sua, era uma verdadeira quarentena. Jesus quebrou a quarentena que havia entre os judeus e os samaritanos ali, porque os próprios samaritanos disseram para ele, fica com a gente, cara. Jesus, não, tem que ir embora para Galileia, não, fica aí. Fica, entra na cidade, fica com a gente, nós precisamos beber dessa água. Nós queremos isso para a nossa vida. E o que aconteceu? Que Jesus ficou ali por 2 dias. E eu quero te dizer uma verdade. Uma triste realidade. Não foi a Judéia, não foi Jerusalém que conheceu Jesus primeiro como Messias. Não foi Cafarnaum, onde ele realizou inúmeros. Foi uma cidade de Samaria chamada Sicar, que o reconheceu e o recebeu como Messias. E Jesus continua a seguir o seu caminho. E ele deixa aquela cidade com pessoas saciadas. Eu quero te perguntar uma coisa nessa noite. Qual é a sua sede? Qual é a sua necessidade? Com o que você está tentando saciar o seu interior? Talvez você seja uma mulher insegura, seja um homem inseguro. Talvez você seja um cara ciumento, uma mulher ciumenta, alguém que quer controlar. Eu quero te dizer, sabe o que o pecado faz em nós? Ele realça a nossa característica caída que nós herdamos de Adão. Se o cara é um cara introvertido, quando ele está mergulhado no pecado, ele vira um depressivo e chega a se afundar na solidão até o suicídio. Quando é alguém que se relaciona bem, extrovertido, o pecado faz ele virar uma pessoa que sai por aí se dando para todo mundo, pegando geral. Mas eu quero te dizer, a sua alma está clamando por algo. Talvez o seu interior não entenda. Talvez a internet diga que você precisa de dinheiro. Talvez a mídia diga que você precisa de estabilidade. Talvez digam que você precisa mudar de nação. Eu quero te dizer que só Jesus tem aquilo que vai saciar a sua alma. Alguém pode me informar as horas, por favor? Nosso relógio parou. 8:30? Louvado seja Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Está precisando de algo? Você está sentindo um vazio dentro do seu ser? Você já foi casado? Você já foi casada? Você já tentou de tudo? Já teve dinheiro? Já não tem dinheiro? Já ficou com gente de tudo quanto era cor? Já viveu as maiores aventuras desse mundo? Já encheu a cara de cana? Já usou drogas? Eu quero te dizer, irmão,
se você viver assim. Mas se hoje você beber o que Cristo tem para te dar, irmão, você não vai ser simplesmente uma fonte, nem do cântaro você vai precisar mais. Mesmo sem igreja aí na sua casa, você vai estar jorrando água. Mesmo sem igreja no seu trabalho, você vai estar jorrando água. Mesmo na sua rua, sem a igreja, sem o culto, sem a comemoração, pode acabar a religião, irmão. Pode acabar os costumes. Quem tem Deus na vida, relacionamento com Ele, quem nasceu de novo, aonde estiver e como estiver, está jorrando água. Na tristeza, o crente jorra água. Na alegria, ele jorra água. Na dor, ele jorra água. E sacia a vida do sedento. É isso que Deus tem para você. De necessitado, Deus quer fazer de você um provedor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você aí na sua casa, pode dar um glória a Deus bem alto aí, para o seu vizinho que está vendo fantástico essa hora. O que está acontecendo lá? Para ele querer beber um pouco dessa água que você está bebendo. Você pode dar um glória a Deus bem alto. Dê aí na sua casa um glória a Deus bem alto. Brade ao Senhor, aleluia. E hoje é noite de Santo. Esse rio que nos alcançou. E antes de eu finalizar essa mensagem, abrindo aqui um parêntese, quando eu olho para essa mulher e Jesus, eu consigo lembrar da profecia de Ezequiel, quando ele fala das águas profundas. Que primeiro na água, a água pega nos seus tornozelos. Depois você anda mais um pouco, ela vai nos seus joelhos. Depois a água está pela sua cintura, pelo seu ombro. E depois vem águas que te tomam e você tem que atravessar nado. Quero te dizer uma coisa. Quanto mais, olha para cá, olha para mim, olha para cá. Quero te dizer uma coisa. Quanto mais você se relacionar com Jesus, quanto mais profundo esse relacionamento se tornar, aleluia, maior vai ser a quantidade das águas de Deus na sua vida. Vai chegar um momento que você vai poder ficar lá, ó, relaxando, e as águas do Espírito te levando, te conduzindo. Vai ter momento, irmão, que você não vai precisar de cântaro de poço mais. É isso que Deus tem. Vamos ficar de pé? Na sua casa, fique de pé também. Tudo só seria possível, e só é possível porque a nossa fonte de vida e de água se entregou na cruz do Calvário em nossos lugares. Da cruz do Calvário, no dia que o Senhor Jesus entregou a sua vida, irmão, estava nascendo o rio, e quando Ele ressuscitou, as águas vêm para inundar a vida de todo aquele que crê. Tem alguém que crê aqui? Tem alguém que crê aí em sua casa? Levante as mãos e fale: eu creio, Senhor. Eu